Essa é uma mensagem especial que tem como título Santidade e Pecado, andando sobre as águas. Como diz o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, no seu livro Eclesiastes, o homem saiu das mãos de Deus como um ser completamente perfeito. As faculdades superiores do homem dominavam completamente as faculdades inferiores. A razão subjugava de maneira plena a emoção. E, infelizmente, conforme já sabemos, o homem e a mulher caíram em pecado no Éden, e aquele homem que a Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a partir de Sete, a Bíblia revela algo interessante. Revela que Sete, ou que Caim, ou que Abel, foram criados à imagem e semelhança de Adão, não mais de Deus, como era Adão. E sabemos que isso significa que o homem passou a estar sujeito ao pecado. Agora, o que significa na prática estar sujeito ao pecado? Que é o que nos interessa saber. Estar sujeito ao pecado é uma inclinação para aquilo que nos afasta da presença de Deus. E essa inclinação herdada por Sete e por todos os descendentes de Sete não apenas chegaram até nós, como que ao longo dos milênios, as gerações subsequentes foram gerações a cada dia mais caídas e mais suscetíveis à inclinação ao mal, a pecar. Essa é a minha e a sua realidade. O nosso maior inimigo é Satanás. E ele é especialista em explorar as nossas fraquezas e debilidades. Assim como numa guerra, onde o exército inimigo ataca o exército opositor nos seus pontos vulneráveis, assim faz Satanás com cada um de nós. Sabedor da nossa inclinação ao pecado, nos estuda, vê as nossas áreas mais débeis e ali ele passa a nos induzir ao erro. Cada um de nós tem as suas próprias debilidades, as suas próprias fraquezas, e são nelas que ele atua. Bom, como que podemos sobrepujar essa natureza? Essa que é a pergunta mais importante. Como que podemos prevalecer sobre essa inclinação natural que temos ao que é profano, ao que é ruim, ao que nos deprime, ao que nos escraviza? Como vencer os maus hábitos? Hábitos e procedimentos ruins que tanto podem ser herdados dos nossos pais, como que adquiridos por nós mesmos ao longo da nossa vida, em cultivarmos esses maus hábitos que não são saudáveis. E como vencê-los? Como finalmente sobrepujá-los? Essa aqui é a mensagem que
creio Deus deseja passar para você. Meus irmãos, existe uma luta sendo travada. E o campo de batalha dessa luta, dessa guerra, é a nossa mente. Na nossa mente são travadas batalhas diárias, justamente para que possamos ceder a Satanás, ao mundo que nos assedia e, com isso, nos afastarmos ou nos envergonharmos de andar na presença de Deus. E só existe uma única maneira de vencermos isso. Uma única maneira. Bom, é sobre essa maneira, é sobre a forma de andar sobre as águas, que figuradamente falando representa o pecado, é que é o ponto alto dessa palavra. Nós podemos ser comparados a uma pedra. Uma pedra, quando colocada na água, necessariamente ela afunda. Pode ser uma pequena pedra, pode ser uma pedra de peso médio ou uma pedra gigantesca. Pouco importa. Se uma pedra é colocada sobre a água, simplesmente ela afunda. Essa pedra pode ser representada por cada um de nós. A nossa inclinação é afundar. A nossa inclinação não é boiar. Não existe uma única pedra que possa boiar. Porém, existe algo que pode ser feito para evitar isso. E é sobre isso que Deus deseja que você preste atenção. Meus irmãos, só existe uma maneira, só existe um antídoto para refrear a pedra afundar, a pedra que somos nós. Só existe uma boia sobre a qual essa pedra, se colocada, ela vai permanecer sobre a superfície e não vai afundar. Essa boia, ela é a presença de Deus. E tudo aquilo que fazemos para cultivar a presença de Deus no nosso dia a dia vai fazer com que sejamos colocados sobre essa boia. Por exemplo, quando você ouve louvores, a sua natureza caída, inclinada ao pecado, ela é neutralizada. Paulatinamente, na medida que você louva a Deus, a sua inclinação para o pecado vai arrefecendo. Assim também acontece quando você abre a palavra de Deus. Quando você ora a Deus para que Ele lhe dê entendimento e começa a se alimentar daquela letra, aquela letra lhe fortalece, ela aviva a sua fé. E a boia, que é a presença de Deus, começa suavemente a preencher o seu eu. Você vai se enchendo da presença do poder de Deus. Assim também é quando você ora. Quando você busca a Deus em oração, você está inflando essa boia que é a presença de Deus na sua vida. Agora, tudo isso que nós falamos, você ouvir canções, você ler a palavra de Deus, você orar a Ele, tudo isso é feito por você. Deus, Ele não vai fazer isso no seu lugar. Deus, Ele não vai se introduzir na sua vida de maneira forçada. Ele simplesmente fica na expectativa de você utilizar o seu livre-arbítrio para buscá-lo. Buscá-lo através de um louvor. Buscá-lo através da leitura da sua palavra. Buscá-lo através da oração. E
quando você introduz essas práticas, esses hábitos no seu dia a dia, você vai ver que paulatinamente, automaticamente, você estará fortalecido contra essas inclinações. Aqueles maus hábitos que lhe escravizam, que lhe envergonham, os seus pecadinhos de estimação estarão enfraquecidos e enfraquecendo na medida que você busca a presença de Deus, na medida que a pedrinha se coloca sobre a proteção da boia. Muitas pessoas ficam deprimidas por serem pedras, por afundarem. Não fique deprimido por ser pedra, todos somos pedras. Se colocados sobre o mar de pecados, vamos afundar, porque essa é a inclinação da carne humana. Então, não tente como pedra nadar por si mesmo. Não tente ficar sobre as águas, porque você simplesmente não vai conseguir. A única maneira de uma pedra não afundar é se ela ser colocada sobre a boia. Então, faça isso. Diariamente, infle a sua boia. Infle a sua boia ouvindo louvores. Infle a sua boia andando na presença de Deus, lendo a sua palavra e orando a Ele. Quando Satanás pretende nos vencer, simplesmente ele nos atribui uma série de coisas ao longo do dia para que não tenhamos tempo de fazer isso. Essa é a maneira pela qual ele consegue nos vencer. Ele nos coloca com muitos afazeres, atribulados, com preocupações com a família, com a questão financeira, com a saúde e com outros aspectos da nossa vida, e o dia se vai e simplesmente não ouvimos um louvor, não buscamos a Deus em oração, não lemos a sua palavra. E espiritualmente, vamos enfraquecendo, até o momento que Satanás vem de maneira derradeira, de maneira marcante e nos ataca. E como estamos enfraquecidos e a nossa boia está vazia, simplesmente afundamos. Mas a partir de agora, você já tem consciência do que você precisa fazer, ok? Como uma pedra, coloque-se sobre a boia de Deus. E quando vier as tempestades, quando vier as tentações, você estará na boia. E a boia é a presença de Deus. E com isso, você não afundará jamais. Se você estiver na boia, você não afundará, ok? Deus te abençoe e que você tenha um excelente final de semana na presença de Deus. Bye, bye.